Eu te saúdo com a paz do Senhor. Davi, marido e pai. Esta é a lição número 10 da classe de jovens para esta aula, os louvores sugeridos 314, 612 e 665. Você tem desejo de ser um bom marido e um bom pai? Bom, se você quiser assim ser, seja um bom filho que você, consequentemente, será um bom marido e um bom pai. O nome Batseba significa filha, Sete, filha de Sete, filha sétima, filha do juramento. Texto principal: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte B. Fica aqui comigo que eu vou te dar algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje e a importância de ser um bom pai e um bom marido e as consequências de não ser um bom pai e um bom marido. Também te darei as respostas da hora da revisão. Resumo da lição: tanto os erros de Davi quanto os seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. Introdução. Mas esse pensamento é insuficiente, pois mesmo diante dos tropeços do esposo e pai, podemos destacar valiosas lições sobre como conduzir nossas famílias, olhando para os insucessos de Davi. Uma grande forma de você crescer na sua vida, e isso serve para todas as áreas, é quando você observa os erros das pessoas, o que acontece quando ela comete um erro. Então, se ela comete um erro específico numa área, é só você não fazer. Se ela fez algo, é só você não fazer. E assim também foi na questão de Davi. Nós aprenderemos na lição de hoje que não fazer o que Davi fez com seus filhos. Então, assim você será uma pessoa bem-aventurada. Aqui eu vou me ater mais na questão masculina, né? Uma vez que nós vamos falar sobre marido e pai. Quem é marido e pai, claro, é o homem. Então eu vou me ater mais na questão masculina, mas em alguns casos também vai servir, claro, para a parte feminina. Família é um projeto de Deus, a família de Davi. O herói da fé, homem íntegro, humilde e fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente, marido de muitas esposas. Como pode um homem, um herói da fé, um homem íntegro, humilde e fiel a Deus, um homem segundo o coração de Deus, ferir um mandamento? Ele era marido de muitas esposas, o que a Bíblia condena. Então a Bíblia nos orienta o quê? Deixará o homem, né, pai e mãe, iniciar a sua esposa, no singular, a sua mulher, a sua esposa, singular. Falando em esposa, tem uma palavra muito interessante sobre esposa que eu vou tratar com você daqui a pouco, sobre o significado do termo. Então aqui Davi fere um mandamento. Pai de filhos com quem não tinha comunhão. Como isso é possível? Como uma pessoa pode ter? E aqui pode ser aqui duas questões. Primeiro, é uma questão dele ser pai de filhos com quem não tinha comunhão, ou seja, ele não tinha comunhão com os filhos. Aqui no texto direto é isso. E quer dizer, ele não tinha comunhão com os filhos. Como é possível um pai não querer comunhão com o filho? Não saber como foi o dia do filho, como foi na escola, ou ver o menino crescer, ensinar ele a fazer as coisas? Como isso é possível? Mas também eu vou me ater também sobre a questão de que alguns casos que acontece hoje é os pais que também não, o pai, né, que não tem comunhão com a esposa, né? No caso é mais uma mulher, né? É mais uma mulher, não é necessário, pode ser não necessariamente a sua esposa, mas uma mulher que ele conheceu, uma aventura ou coisa do tipo. Apesar do texto não estar dizendo isso, é eu que estou acrescentando. Avesso ao diálogo em família. Como pode um pai não conversar com a sua mulher e seus filhos? O diálogo, ele resolve muitos problemas, talvez quase todos os problemas. Quando você tem um problema com um irmão, você vai conversar com seu irmão. Dependendo do diálogo, vocês resolvem o problema. Tem um problema com seu pai? Conversa com ele, conversa com a sua mãe. Então o diálogo, ele resolve muitos problemas. Entretanto, Davi não gostava desse negócio não. Davi, ele era avesso ao diálogo em família. Como é possível um homem segundo o coração de Deus não gostar de conversar em família? Portanto, ele era um adúltero e omisso na educação dos filhos, que diante do exemplo do pai, tiveram posturas reprováveis. O exemplo, ele arrasta. Veja que o Davi foi omisso na questão da educação dos seus filhos, ele não ensinou a palavra do Senhor, ele não teve aquela questão de ensinar valores cristãos, valores divinos
aos seus filhos, e seus filhos, claro, diante disso, teve uma postura reprovável, porque na verdade não adianta ter grande sucesso no reinado e não ter sucesso no lar. Veja que Davi foi um grande homem, né? Um grande rei, um grande guerreiro, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele fracassou no lar. Se ele fracassou no lar, então as pessoas que convivem com ele, no caso os filhos e a esposa, né, a mulher, é que sabe quem ele era de verdade. Então é claro que ele, na verdade, para todo mundo, ele era uma pessoa boa, era uma pessoa espetacular, extraordinária, até mesmo para o próprio Deus, mas dentro de casa ele falhava como pai e como marido. Então isso foi um grande insucesso da vida dele. E nós veremos a seguir as consequências de ter sucesso lá fora e não ter sucesso em família. Se você não tiver sucesso na sua família, você é uma pessoa fracassada. A nossa família é o nosso primeiro parâmetro, claro, depois de Deus, né? Quero dizer, é o nosso parâmetro, é o nosso apoio, é quem nós devemos apoiar. Já viu pessoas assim, que apoia mais pessoas de fora da família do que de dentro? Só misericórdia, né? Família, nossa base. Na família somos constituídos, protegidos, ensinados e preparados para os mais diversos desafios da vida. Cada um de nós é diferente. Porém, algo merece o destaque. Todos somos frutos de histórias e valores que se formam no seio familiar. É no meio da sua família que você vai formar o seu caráter, vai forjar o seu caráter. É vendo o exemplo do seu pai, é vendo o exemplo da sua mãe, é vendo o exemplo do seu irmão mais velho, ou talvez em alguns casos do irmão mais novo. Então é nesse âmbito que você verá como é que vai ser. Porque geralmente, é claro que existem exceções, mas geralmente, lembra lá em Provérbios 22, 8, né? Instrui o menino no caminho que deve andar para quando ele envelhecer não se desviar dele. Aquela instrução ali, aquele caminho ali não é Jesus, não é o caminho que Jesus falou que ele é o caminho. Jesus de fato é o caminho, mas em Provérbios 22, 8, fala mais a respeito da instrução, fala mais a ideia, né? O caminho de uma profissão, por exemplo. Então, se você tem no seu pai uma referência, ele te instrui, então certamente quando você envelhecer, você não vai desviar dos conselhos do seu pai, das instruções do seu pai, do ofício do seu pai, da profissão do seu pai. Então você aprende, na verdade, no seio familiar. É dentro de casa que você começa a forjar o seu caráter. O que você é e o que você não vai ser, ou o que você não será. Porque com base naquilo que eu vejo meu pai fazer. Se meu pai fala uma coisa e age outra, eu vou agir da forma que ele está agindo. Por quê? Porque ele fala uma coisa e age outra. Então, é uma questão aqui muito interessante que nós observamos que, claro, existem casos à parte. Por exemplo, Saul era uma pessoa, né, era um pai errado, mas Jonatas, seu filho, era um homem correto. Mas, de modo geral, o exemplo do pai vai influenciar muito na formação do filho. Então é importante que você que é filho, você observe bem a postura do seu pai. Se porventura o seu pai não anda errado, você não vai andar errado junto com ele. Você precisa, como uma pessoa salva na pessoa de Cristo, dar exemplo. Aí nesse caso, o exemplo vai vir do filho e não do pai. Isso também é muito importante nós entendermos, que às vezes o exemplo não vem do maior, às vezes o exemplo vem do menor. Uma família para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para a honra do seu nome. E aquela que segue as diretrizes divinas é alvo das promessas e bênçãos do Senhor. Então, quer ter uma família abençoada por Deus? Siga os ensinamentos dele, porque certamente nós observaremos e receberemos as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor. No entanto, muitas são as ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar e levar as pessoas a terem suas bases constituídas com outros valores em um esquecimento intencional de Deus. Em outras palavras, a pessoa até teve uma formação cristã, mas agora com a influência da sociedade, das mídias, né? Principalmente a mídia aberta, agora essa pessoa está intencionalmente, de propósito, né? Se esquecendo do Senhor, se esquecendo dos valores cristãos. Como crenças antropocêntricas, projetos políticos, busca pela autossatisfação, entre outras, ou seja, uma total inversão
de valores. Nós não devemos inverter os nossos valores. Ainda que um político A ou um político B diga que a partir de hoje a lei mudou e vamos seguir essa lei, se for uma lei que é contra a palavra do Senhor, nós não temos nenhuma responsabilidade, nós não devemos segui-la. Por quê? Porque ela vai certamente com o valor do homem, mas contra os valores do Senhor. E nós, como somos homens da fé, mulheres da fé, nós temos que nos basear por aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então nós devemos sempre estar na presença santa do Senhor, ter uma família para a glória de Deus. Então tudo que a minha família faz é para a glória de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ora, se eu e minha casa vamos servir ao Senhor, então por que eu vou trazer para dentro da minha casa, dentro do meu lar, as questões das leis que são completamente inversas aos valores cristãos? Isso não tem compatibilidade. Lembre-se, amizade com o mundo é inimizade com Deus. E quem é inimigo de Deus não entra no reino dos céus. No casamento, uma só carne. Como não conduzir o casamento? Os múltiplos casamentos de Davi trouxeram consequências negativas. Entre elas destacamos disputas internas e rivalidade entre as esposas e seus filhos, sofrendo emocional das esposas ao se sentirem negligenciadas e desvalorização em função das outras. Em outras palavras, veja que as disputas internas aqui, a rivalidade entre as esposas e seus filhos. Por exemplo, se ele é pai com uma mulher e é pai com uma outra mulher, essas duas mulheres se veem como inimigas e as filhas ou os filhos, ou ambos, dessas duas mulheres vão também estar com uma briga interna. Então fica uma esposa brigando com uma outra esposa e um filho de uma esposa brigando com a filha de uma outra esposa. Isso foi o quê? Foi a falta de diálogo de Davi. Primeiro que aqui já entra na questão do adultério. Se ele não tivesse essa postura de viver uma vida de adultério, se fosse casado somente com uma mulher, como nos orienta a palavra do Senhor, nada disso teria acontecido. Agora, veja que vem muito aquela ideia, de Ana e Penina, que Penina ficava muito afrontando a Ana. Então, veja que aí Eucana tinha que entrar, intermediar a briga, a disputa das duas. Por quê? Porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Acabou que Ana acabou dando à luz a Samuel depois de uma oração diante do Senhor. Então veja que essa briga entre mulheres em questões de filhos não é algo novo, não foi somente Davi que passou por essa situação. A naturalização da infidelidade conjugal, como aconteceu no caso de Batseba. Veja que a naturalização da infidelidade conjugal parece não ser muito diferente hoje. Em alguns casos no Brasil, existem pessoas, homens que são casados com mais de uma mulher. Não sei como é que eles conseguem esse negócio. Primeiro que manter uma mulher já é difícil, com as coisas do jeito que estão, a vida do jeito que está difícil. Aí a pessoa, o homem consegue sustentar 2 ou 3 mulheres, é uma coisa estranha. E infelizmente, muitos desses homens estão dentro dos púlpitos da igreja. Infelizmente, são pastores que estão dentro do ministério, e às vezes até de igreja grande, mas que na verdade está tem a sua esposa, sua mulher, mas também tem questões extraconjugais e acha que isso é normal, é natural. Não, isso não é natural, isso não é normal, isso não é a norma do Senhor. O Senhor disse para que o homem tenha somente uma mulher, ele não tem outra conversa. Um casamento à luz da Bíblia. Diante desta constatação, o Senhor fez para o homem uma auxiliadora idônea para o completar e ser com ele uma só carne. Veja que aqui uma auxiliadora, uma mulher idônea para completar. Idônea aqui não é que ela seja uma pessoa velha. Idônea aqui é uma pessoa sábia, da ideia de entendimento, uma pessoa entendida, uma mulher entendida. Lembra da vida de Abigail? Abigail é uma pessoa idônea, porque ela sabia o que falar, ou sabia o que fazer, ela esperava o momento certo. Então essa é a ideia, o Senhor trouxe para o homem uma auxiliadora, uma pessoa para o ajudar. É aquela questão, a mulher está dentro de casa junto com o marido pergunta, abre a geladeira e pergunta onde está a manteiga, por exemplo. Onde é que está a manteiga, amor? Ela está aí dentro da geladeira. Não está não, está assim. A mulher vai lá e pega a manteiga, está aqui, mas o homem
não vê, né? Por quê? Porque ele precisa de uma auxiliadora. Até para ver as questões da geladeira, o homem precisa de uma auxiliadora. Só para você ter aí uma ideia de como verdadeiramente o homem é extremamente dependente da sua esposa, né? Nesse sentido. Note bem, uma só carne, nem inferior nem superior, mas sim semelhante em uma união perfeita ao ponto de tornarem-se um. Veja que a mulher ela não é maior e nem menor do que o homem, ela é igual, apesar que a Bíblia menciona que o homem é maior porque foi feito primeiro. Eu vou deixar aqui na descrição a referência desse versículo, parece que está no livro de Romanos, mas eu vou deixar aqui a referência direitinho aqui na descrição. Então veja que a mulher ela não é superior e nem inferior, mas as atividades são diferentes. Existem algumas instruções para a mulher, algumas instruções bíblicas para o homem, são questões distintas, mas a verdade é que ambos são uma só carne. Se é uma só carne, então eles são iguais, têm o mesmo valor para o Senhor. Jesus ensinou que o casamento é uma instituição divina, onde o homem e mulher não seriam mais dois, mas sim uma só carne em uma união indissolúvel. Ou seja, não pode ser dissolvido. O casamento, uma vez concretizado, é para toda a vida. É claro que existem alguns termos, né? O Senhor fez o homem e a mulher para se casar e nunca mais se dissolver. Mas existem alguns pontos específicos que eu vou falar com você de uma forma assim, bem aberta e ao mesmo tempo eu não vou me aprofundar devido ao tempo, vai ficar muito extenso, mas só para a gente entender. O casamento, ele foi feito para toda a vida, até que a morte o separe. Mas existem alguns casos que o rompimento é permitido. Não é que seja aconselhável, ele não é aconselhado, mas é permitido. Por exemplo, quando uma mulher sofre violência do esposo, a Bíblia menciona nessa questão que ela pode se apartar do marido por violência. Por outra coisa, abandono, se ele abandonar o lar, ela também pode estar livre dele. Uma outra questão também é se essa pessoa se afastar dos caminhos do Senhor, e aqui cabe uma questão interessante. A pessoa se afastou dos caminhos do Senhor e não quer mais o cônjuge. Aí esse cônjuge pode se separar. Agora, se ele afastou dos caminhos do Senhor, mas quer permanecer casado, então ele permanece casado, não há nenhum problema nesse negócio. Mas a ideia sempre, e você deve estar se perguntando, mas sobre a questão do adultério de Mateus 19? Ali é uma outra questão e eu vou te dar um exemplo mais prático. Quando a Bíblia menciona lá em Mateus 19 sobre a questão do divórcio, que o homem pode se separar, né, por prostituição, ali é na questão judaica, na questão de ser noivo. No noivado, ele pode separar, mas se ele for casado por traição, biblicamente falando, não é bom. O que a Bíblia nos orienta é que no casamento, depois que o casamento é firmado, o que acontece? Se houver uma traição, o ideal é que sejam perdoados uns aos outros e continuem casados. Quando a Bíblia, mais uma vez, quando a Bíblia menciona lá em Mateus 19, não fala do casamento propriamente dito. Ali é uma figura de linguagem que fala, na verdade, sobre o casamento dos judeus, que no caso seria um ano de noivado. É nesse ano de noivado que poderia separar. Se trazer para nós, se um homem é noivo, uma mulher é noiva, e um deles se trai, né? Um trai o outro trai a uma, né? Aí nesse caso pode separar, mas depois do casamento confirmado, já lavrado, aí não. O ideal é que haja de fato perdão. Mas eu sei que na verdade essa traição realmente é bem difícil. Mas se for o caso de separar nessa questão de traição, essa pessoa também não pode se casar de novo. Porque aquele se casar de novo, ele vai cometer adultério. Olha como é que o negócio é estreito, não? Então o casamento ele é dissolúvel, existem somente essas questões, né? Lá em Cantares capítulo 4, versículo 7, nós entendemos que a Bíblia fala sobre a questão da amada, né? A amada é perfeita, é bonita, em você não há defeitos. É assim que deve ser o casamento. O casamento deve ser como uma igreja. A amada se preparando para o amado. Nessa questão,
a noiva, né, a mulher se prepara para o marido, né? A ideia é essa daqui. Eu vou te lembrar que Cantares é o único livro da Bíblia que permite três tipos diferentes de interpretações. Deus falando para Israel de forma figurada, Jesus falando para a igreja de forma figurada e o marido falando para a mulher de forma literal. Quem quer um bom casamento? Para que o casamento alcance sucesso, é necessário seguir alguns princípios básicos. Uma aliança e uma união indissolúvel, que a gente já falou, né? Uma fidelidade recíproca na saúde. Ou seja, uma fidelidade não é somente quando tudo está bem, é quando uma das partes está doente. Também precisa ter o quê? Uma fidelidade, tanto na saúde como também na doença, na felicidade, na adversidade. Então precisa, tanto se está feliz ou se está adverso, se está com uma briga dentro de casa, por exemplo, também precisa ter essa aliança, essa fidelidade. Uma busca de um amor incondicional promovendo o respeito mútuo. O respeito é muito importante, que é uma das bases do amor, né? Não adianta falar que tem amor se não tem respeito, né? O relacionamento não andará. O respeito ele é indispensável. A comunicação, vemos, por exemplo, o caso de Davi, né? Não se comunicava com os filhos, deu no que deu. Então precisávamos de comunicação. E o que é comunicação? Comunicação não é quando você fala ou quando você ouve. Comunicação é quando você diz algo e a pessoa que está ouvindo entende exatamente o que você falou. Isso é comunicação. Quando você fala uma coisa e a outra pessoa ouve algo diferente do que você disse, não é comunicação, é falta de comunicação. Então a comunicação é quando você fala e a pessoa entende, ou quando a pessoa fala e você entende. A compreensão, haverá momentos que precisa de compreensão por uma razão ou outra, numa situação, quem tem que fazer alguma coisa, firmar um acordo, talvez um encontro, por exemplo, sair para passear, mas houve um imprevisto e não vai dar mais para passear. A mulher, principalmente, ela precisa compreender, e também o homem, em algumas outras situações, também precisa compreender. Então, precisa ter uma compreensão mútua. O conhecimento, o compromisso e o perdão. Veja que aqui nós falamos sobre o companheirismo. O que é companheirismo? Companheirismo não é necessariamente estar perto, estar andando junto. Companheirismo é mais estender a mão. É mais uma questão de estender a mão. Então, quando você tem o seu cônjuge e você é companheiro, você estende a mão quando essa pessoa está em dificuldade, isso é companheirismo, né? O compromisso de estar com essa pessoa. Você poderia estar em 1000 lugares, com 1000 pessoas, mas você opta, como você tem um compromisso com essa pessoa, você opta para todos os lugares você estar com ela. Todos os lugares, no modo de dizer, né? Uma questão ou outra, é claro que será impossível de andarem juntos. E a questão do perdão. A Bíblia diz lá em Mateus 6,15 que se não houver perdão, não entrará no reino dos céus. Então é importante que haja perdão dentro do lar. Já pensou a pessoa perder a salvação porque não perdoou o cônjuge? Misericórdia. Uma crescente intimidade física. Uma crescente intimidade física é justamente isso que você está pensando. É o relacionamento sexual. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, essa intimidade física ela precisa também crescer. O casal precisa ter mais intimidade a cada dia que passa, a cada semana, a cada ano que passa. O casamento, o homem, né, e a mulher precisam ter mais intimidade física. Por quê? Porque sem sexo o casamento vai afundar. A questão também de um crescimento espiritual, né, emocional e intelectual. Ou seja, o emocional, geralmente a mulher é o lado emocional do casamento. O homem ele é mais racional. Então, o homem e a mulher precisam ter essa harmonia entre a razão e também a emoção. A questão espiritual, que ambos devem andar juntos, né? Para a igreja juntos, de preferência. Também numa questão de quando um tem um compromisso e por esse compromisso, por algo específico, vai pregar, por exemplo, numa igreja, um deles fala, olha, essa semana nós não podemos ter um crescimento da nossa intimidade física, porque nós não vamos ter relação sexual, porque eu vou pregar numa igreja, por exemplo. Se a mulher ou o homem estiver de acordo, ok, porque no casamento
tem que tudo ser de acordo, como nos orienta a palavra em 1 Coríntios capítulo 7, as coisas têm que ser de acordo. E também a questão intelectual. O intelectual, que vai trazer justamente essa questão da inteligência, né? O casal precisa crescer intelectualmente. O homem instruir a mulher instruir o marido nessa questão intelectual de inteligência propriamente dito, porque para ambos crescerem também. Uma espiritualidade sadia, vivida a dois. Ou seja, uma espiritualidade não é somente um buscar e o outro não buscar, tem que buscar a ambos. Um vai para o monte, outro vai para a consagração, ou vão para a consagração junto, ou vão para o monte junto, que seria melhor, né? Mas eu digo que em alguns casos, ainda mais trabalho de igreja, tem alguns trabalhos que são mais fechados para o homem, outros que são mais para a questão feminina. Então, dependendo do caso, pode cada um para um lado nesse sentido, e cada um buscar pelo outro, né? E o outro buscar pelo um. Eu falei sobre a questão da esposa, existe uma questão muito interessante que eu observo, que nós usamos muito esse termo para a mulher, né? Nós usamos o homem é o esposo, a mulher é a esposa. Eu, particularmente, acho até o termo bonito, mas esse termo é errado. Por que é errado? Você já observou quando o pastor fala, eu vos declaro marido e mulher, e não fala, eu vos declaro esposo e esposa. Eu declaro marido e mulher. Por quê? Por que não esposa? Porque esposa, eu acho muito interessante, porque esposa é aquela questão de noiva. A questão da noiva, a noiva então ela precisa ser virgem. E a questão de ser desposada, ou seja, ela vai deixar de ser esposa, ela vai deixar de ser noiva, ela vai deixar de ser virgem. Então a mulher vai para o casamento para ser desposada, ou seja, deixa de ser noiva, deixa de ser virgem. Então, na verdade, o termo esposa que nós usamos, ele é errado. A esposa nós devemos usar somente se ela for noiva. Se ela for noiva, aí sim é o noivo, né? Geralmente a gente usa noivo e noiva, mas aí nesse caso nós podemos usar o termo noivo e esposa, ou esposo e esposa. Por quê? Porque eles ainda não se casaram. Quando as pessoas se casam, quando o homem se casa, ele é marido. Quando a mulher se casa, ela é mulher. Olha que interessante, eu acho muito interessante, queria compartilhar isso com você. Se você gostou disso, já deixa o seu like aí. Eis que os filhos são a herança do Senhor, como o pai, um bom rei. Porém, Davi escolheu ter outras prioridades e passou por dificuldades em lidar com a correta educação de seus filhos. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, prioridade não existe no plural, né? Prioridade só existe no singular, né? Você tem uma prioridade. Diante deles foi ausente. Como pode um pai ser ausente na vida de seu filho? Por quê? Porque ele tinha uma dificuldade em lidar com a correta educação de seus filhos. Por que isso? Por que isso hoje em dia é tão vinculado, né? Veja que os pais hoje, de modo geral, criam os seus filhos como se estivesse criando uma plantinha frágil. Qual é a consequência disso? Homens que não sabem fazer trabalho de homens e mulheres que não sabem fazer trabalho de mulheres. Por quê? Porque estão tão acostumados a ter tudo na mão. Eu vi um dia desses uma jovem de 17 anos, adolescente, né? 17 anos é adolescente. Uma adolescente de 17 anos, meio que sufocada e desesperada, porque os pais não deixavam ela nem pegar um ônibus sozinha, então ela não sabia fazer absolutamente nada. Ela fala, gente, eu não sei fazer nada. Por quê? Porque isso é uma questão da educação dos pais, que os pais dão hoje. É o que? É tudo na mão. Faz tudo pelo filho e pela filha. Se você é pai e está me ouvindo agora, observe bem. Observe bem como foi a sua educação, como seu pai e sua mãe te ensinou. Seu pai e sua mãe não puxavam sua orelha? Não te apertava? Por que agora você vai afrouxar para o seu filho e para a sua filha? Não estou dizendo para você ser perverso, cruel ou ausente como Davi. Você precisa ter mais firmeza. Ó, meu filho, não é assim que você pode fazer, não. Se você quiser ser um homem de verdade, tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que aprender a fazer isso ou aprender a fazer aquilo. Você precisa passar isso para o seu filho e para a sua filha. Então, Davi ele falhava nessa questão da educação, de mostrar valores, de instruir realmente, tanto na palavra como na prática do dia a dia. Pouco dialogou, eu já falei com você, ele não era muito de conversar.
Então, é claro que, como já dizia William Shakespeare, né, os homens de poucas palavras são os melhores. Entretanto, nessa questão da família, os, o pai precisa, como uma figura masculina, se impor e mostrar para o seu filho e para a sua filha como é a vida. Ele instruiu o homem, né, o filho, a ser um homem, e instruir a filha como se proteger do homem. Por quê? Porque existem homens perversos, infelizmente. E também ensinar ela como ela ser uma boa esposa, né? Olha eu usando o termo aí de novo errado. Eu acho bonito o termo, né? Mas o termo é errado. Não impôs limites. Foi exatamente o que eu estava falando agora. Infelizmente, os pais de hoje não impõem limite em seus filhos. Os filhos fazem o que quer. E isso é horrível. Por quê? Porque demanda uma falta de respeito para com todo mundo. Imagina, por exemplo, um filho, uma filha que não tem limite nenhum. Chega na casa dos outros, quebra tudo, bagunça tudo, chega no estabelecimento de alguém, no supermercado, numa padaria, e quebra tudo, e morre de uma coisa, e morre de outra. É uma bagunça, não tem limite, e joga pedra na vidraça do outro, da casa das pessoas. É uma falta de respeito, por quê? Porque nunca teve limite. Pai e mãe nunca botou limite. Tudo que o filho quer fazer, deixa fazer. Tudo que a filha quer fazer, deixa fazer. Se o filho vai para a night, né? A ideia hoje é a night, né? Vai para a night, o pai e a mãe não se importa. Se a menina quer ir para a night, para uma festa que não conhece os amigos dela, deixa aí. Ah, a nossa filha, os jovens hoje são assim, tem que deixar. Não, não tem que deixar nada. Tem que ter limite. Precisa impor limites. Para quê? Para que haja decência e ordem. Porque imagina bem, como é possível nos dias atuais, pai e mãe, justamente esses pai e mãe que tiveram pais e mães severos, e aqui na questão de severo que eu quero dizer, é mais numa ideia de impor limites, colocou tanto limite para eles e hoje eles deixam tudo de mão beijada, dá tudo de mão beijada, deixa os filhos fazer o que quiser. Isso vai criar uma sociedade, já criou na verdade, né? Uma sociedade, como o pessoal diz aí, né? Uma geração Nutella, né? Uma geração Z que só misericórdia, uma geração de mimimi, que não pode fazer nada, não pode ser corrigido por nada. Os adolescentes de 20 anos, jovem, né? Jovem de 20 anos vai caçar emprego e na hora da entrevista leva pai e mãe para fazer entrevista. Ele não consegue dar uma entrevista num trabalho sem o pai e a mãe. Que geração mimizenta é essa? Misericórdia. Por quê? Porque os pais, no caso o pai, é que não impõe limites. E aqui também a questão da mãe, né? Que geralmente quem fica mais com os filhos são as mães, né? A mãe e pai, independente, tem que impor limites. Não supria as necessidades naturais. Aqui vai mais uma questão daquela de possivelmente alimentares, né? O que possivelmente não era o caso de Davi, que Davi tinha dinheiro, era rei, mas também mais a ideia de propriamente o pai não falar com o filho a respeito de coisas de homem e a mãe não falar com a filha a respeito das coisas de mulher, né? Você entendeu bem, não vou explicar essa parte, né? E os mimou com muitos privilégios. É aquilo que eu já estava falando, né? Tudo que o filho quer, o papai dá. Tudo que filhinha quer, mamãe faz. Isso vai criar filhos e filhas completamente frágeis que não saberão fazer absolutamente nada. Não sabem temperar um feijão, por exemplo. Um menino não sabe emendar um cano que quebrou. Entre tantas outras coisas, não sabe fazer nada. Então, isso vai trazer uma geração praticamente inútil, uma geração que realmente não consegue produzir absolutamente nada. Por quê? Porque tudo que quer, papai e mamãe faz, dá privilégios para filhos. Então, os filhos, né, e as filhas precisam saber o valor da vida. A única forma de saber o valor da vida é o pai e mãe impondo limites e não dando tanto privilégio. É claro que uma coisa ou outra você vai fazer, seu filho, sem problema. Mas você não pode fazer tudo. Às vezes eu lembro de pessoas que fazem qualquer coisa pelo filho. Não é assim. O filho vai se tornar uma pessoa que não é capaz de fazer absolutamente nada. Tudo que papai e mamãe faz, não é só misericórdia. Consequências de uma paternidade disfuncional. A partir dessa postura, tristes eventos se sucederam, trazendo muita tristeza e frustrações. O incesto e a violência de Aminon com Tamar. O incesto, certamente você já deve ter ouvido falar,
O incesto é quando uma pessoa tem relação íntima com uma pessoa da família, irmão com irmão, por exemplo. Eu, particularmente, na minha igreja, teve um caso de um irmão que tinha relação íntima com a sua irmã. Né? Eu conheci um caso. E aqui a violência de Aminon com Tamar, né? Que é exatamente isso que você está pensando. Então veja que olha as questões do que aconteceu com os filhos de Davi, porque ele não dialogava, porque não ensinava valores, porque ele foi um pai extremamente ausente, um pai omisso, um pai averso a diálogos e caráter. Olha só o que aconteceu na família dele. Então temos a questão do incesto, a questão da violência de Aminon com Tamar, a vingança de Absalão matando Aminon, e tudo entre irmãos, né? O golpe de Estado realizado por Absalão, né, que Absalão era um filho que queria o trono do pai, né, do pai Davi, a tentativa de golpe de Adonias e, finalmente, e ainda a condenação de morte a Adonias ordenada por Salomão, seu irmão. Em outras palavras, o irmão mandou matar o irmão. Olha que situação que aconteceu com a vida de Davi. Apesar que ele amava muito seus filhos, mas muitas vezes que as pessoas amam, mas não sabem expor esse sentimento. Era o caso de Davi. Ele amava seus filhos, mas não sabia colocar isso em prática, em palavras, em gestos. Então veja que, apesar do amor que ele possuía pelos seus filhos, olha que grande tragédia aconteceu dentro da sua casa, dentro dos seus, com seus filhos, né? Por quê? Porque ele não era um pai presente, não colocava limites para nada. Tudo fazia, dava privilégios. Então a coisa começou a desandar. Por quê? Porque falta respeito para com o pai. Nesse caso, faltou com respeito com as irmãs, faltou respeito com a irmã, faltou respeito com os irmãos, faltou respeito com a mãe, faltou respeito com o pai. Por quê? Porque os pais não imporam limite, não colocou educação, não ensinou os caráter cristãos, valores bíblicos, e é isso que acontece quando um pai não é um pai de verdade, quando realmente ele é um pai completamente averso às coisas. As questões a família vai ficar completamente desestruturada, porque o pai é a parte forte da família, né? É quem sustenta a família na questão financeira e na questão emocional. Por quê? Porque como o homem é racional, ele não vai se deixar levar pela razão, então ele vai ser sempre firme, aquela pessoa de postura. Mas como Davi não teve essa postura com os filhos, a coisa desandou. Portanto, jovem, se você tem um sonho de ser pai, eu acredito que você tenha, você precisa aprender com Davi como é que não se faz. Não seja uma pessoa ausente, não seja uma pessoa que falta diálogo, não seja uma pessoa que não imponha limites. A questão da impor limite é muito importante. A questão de tratar da educação, não deixar de tratar da educação dos seus filhos. Então, veja os pontos negativos da vida de Davi como pai e marido e não faça igual. É só você não fazer igual Davi nesse sentido. Conclusão. Aprendemos muito com Davi, marido e pai. Embora muitos foram os equívocos em sua postura, vemos também virtudes importantes. Sofreu com casamentos fora da vontade divina e filhos inconsequentes, o que lhe custou lágrimas e lamentos. Então veja que apesar de amar os seus filhos, não impôs limites. Então ele viu aí o seu lar ser completamente destruído por aqueles que deveriam ajudá-lo a manter o lar firme, feliz. Lembra lá do início? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Davi deixou de lado as questões cristãs no sentido da família especificamente, ele era um bom rei, era um excelente guerreiro, mas infelizmente na família ele falhou. E mais uma vez eu vou dizer, a pessoa que tem muito sucesso na vida, no mundo, mas não tem sucesso na família, é uma pessoa fracassada, completamente fracassada. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos seus familiares, é pior do que o infiel e negou a fé. Então nós devemos o quê? Cuidar da nossa família. Para quê? Para a gente não ser pior do que o infiel e não negar a nossa fé. Então que nós venhamos a cada dia mais cuidar da nossa família, ser um bom pai e também um bom marido. E como já dizia minha mãe sempre, para ser um bom pai e ser um bom marido, você precisa ser um bom filho. Filho obediente,
filho que não faz rebeldia com o pai e com a mãe, um filho extremamente obediente, né? Esse aqui é o ponto, né? Ser um filho obediente, não ser preguiçoso. Pensou um pai preguiçoso? Um marido preguiçoso? Não dá, né? Então que nós venhamos ter uma postura, jovem. Tenha uma postura diante do Senhor como homem, né? Seja homem e certamente o Senhor vai te honrar. Porque os homens da igreja hoje, os jovens de hoje, só há misericórdia. Tá? Eu tenho ido em algumas igrejas e visto alguns jovens que eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Na questão de postura de homem não tem não. E isso é triste. Até nas roupas, não usa roupa de homem não. Tem alguns que eu tenho visto. Então não seja assim. Seja homem, tanto no vestir e também na sua postura de homem. Seja um bom pai, um bom marido, mas antes disso, seja um bom filho. Hora da revisão. Número 1. Era marido de muitas esposas, pai de filhos que, diante do seu exemplo, tiveram posturas reprováveis que contribuíram para que sua família fosse marcada por tragédias e traições. Número 2. A promessa de que o seu reino não teria fim, o que se tornou um notável fato diante da linhagem messiânica da família de Davi. Número 3. Primeiro, era comum os monarcas nos tempos antigos terem muitas esposas. Segundo, para estabelecer alianças políticas e econômicas e a ampliação da influência da família real. Número 4. Mesmo ausente, amava muito a seus filhos e sofria diante dos infortúnios e tragédias que se abatiam sobre eles. Deixou um grande exemplo a ser seguido enquanto servo de Deus. Número 5. Assim como o valente prepara suas flechas e as cuida com dedicação, os pais também precisam conduzir e educar bem os seus filhos, desde o preparo espiritual, a formação de valores e o cultivo das virtudes, o ensino de saberes e competências para a vida, até a imposição de limites e o cultivo da empatia e resiliência. Os pais precisam despertar os seus filhos a um compromisso com o Senhor e com as futuras gerações. Eu vou somente falar aqui sobre a questão da resiliência. Eu gosto muito de falar da questão da resiliência, porque muitas vezes as pessoas usam a resiliência como algo que, por exemplo, a pessoa era isso, agora não é mais, porque é uma pessoa resiliente. O que é ser resiliente na prática? Resiliente, eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que você é um professor da escola bíblica dominical, mas aí o teu dirigente, o teu pastor, precisou que você agora seja líder. Então você era professor da escola bíblica dominical, agora você é líder dos jovens. Depois que você ficou um tempo nos jovens, aí veio um outro líder, aí você voltou para ser professor da escola bíblica dominical. Isso é resiliência. Ou seja, é se moldar a uma situação e depois voltar ao estado inicial, original. E não ficar mudando, hoje você é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra coisa, isso é resiliência. Não, isso não é resiliência. Resiliência é quando você é algo, você muda por um instante e depois você volta a ser o que você era. É isso que é resiliência. Então que nós venhamos verdadeiramente estar na presença santa do Senhor, ser um bom pai, um bom marido para a honra e glória do nome do Senhor e dizer sempre, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servir de fato mesmo, né? Para a honra e glória do seu nome. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que, assim como você, também gosta da Escola Bíblica Dominical. Se você não gostou da aula também, você deixa o seu dislike, porque o seu dislike é tão importante quanto o seu like. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você tenha uma boa aula. Afinal de contas, quem faz a escola é o aluno. Tchau!